Boa noite, senhoras e senhores, tudo beleza? Como que vocês estão? Galerinha, primeiro de tudo, mil desculpas, atrasou um pouquinho não, atrasou 14 minutos, né? Vocês sabem que eu sou extremamente pontual, mas hoje minha internet ainda tá um pouquinho lenta, né? Quando eu me mexo assim, ó, mas espero que dê tudo certo. Antes de eu começar aqui oficialmente trazer nossas convidadas de hoje, por favor, confirmem para mim se vocês estão conseguindo me ver, estão conseguindo me ouvir bem. Deixa eu até entrar aqui para ver como está o nosso retorno. Entrei. Boa, Rodrigo, Samuel, Bruna. Fala, galerinha. Tudo bem? Boa, boa. Babiane, Pedro, Samuel, José, Kelly, Guilherme, sempre por aí, nosso Seninha, José, Adriane, Bia. Muito bom, muito bom. Só confirmem, por favor. Hoje minha internet não tá tão legal aqui, tá? Tô falando do Brasil, né? Mas uma coisa que eu aprendi sobre o Brasil, a gente reclama às vezes do nosso país, mas a internet da Inglaterra é muito pior do que a do Brasil, tá? A dos Estados Unidos, não. Dos Estados Unidos é top, mas da Inglaterra é muito mais devagar. Então, só se der alguma travada, alguma coisa assim, vocês me avisam, tá bom? Pessoal, continuando nossa rotina aqui de mentorias de quarentena, fazendo mentorias especiais, hoje vamos realizar um pedido de vocês. Eu lembro quando eu estava fazendo uma enquete para ver quem que a gente chamava e tal, e vocês falaram, chama seus mentores, chama uma pessoa que foi para tal lugar, chama tal pessoa, e muitos de vocês falaram, chame alunos que conquistaram oportunidades fora, de repente algum aluno que fez um summer job fora, algum aluno. Então, hoje é dia dos nossos alunos aparecerem aqui. A gente tem duas alunas da mentoria, duas mentoradas para conversar com a gente, contar um pouquinho da história delas e as oportunidades que elas conquistaram, tá? Amanhã a gente vai ter o CEO da Michael Page, que é a maior recrutadora do mundo, tá? Principalmente para pessoas de gestão e etc. Tá? Aguardem que vai ser muito maneiro. Na quinta-feira, se não me engano, a gente tem o engenheiro do Google de Londres que vai falar com a gente. A gente vai ter um engenheiro de Londres falando como que foi o processo dele para trabalhar no Google. A gente vai falar sobre trabalho na Inglaterra. Na sexta, a gente vai ter um mentor meu mentor de negócios, um cara que participa dos maiores grupos de investimentos em negócios, empreendimentos, startups do Brasil. Eu quero trazer dois pontos dele na sexta-feira, sobre como que ele empreendeu, dicas, etc., para quem deseja ter uma carreira, né, mais voltada para empreendedorismo. Semana passada a gente falou muito do acadêmico, né? E a gente também vai falar de como que está a rotina dele, porque ele, como pai de família, casado, 3 filhos, se mudou há 2 anos atrás para a Califórnia. Daí eu quero trazer um pouquinho de como foi ele, como pai de família, mudar com a família inteira e toda a responsabilidade para fora, cuidar dos filhos, cadastro dos filhos na escola, high school, público, de graça. Então a gente vai ter alguns pontos aí que vão ser interessantes. Essa semana tá bem maneiro e tem muito mais convidados, galera. Vocês não imaginam o que a gente tem preparado para vocês nas próximas semanas. Top! Mas bora lá, vamos chamar nossa primeira convidada de hoje. Deixa eu chamar aqui. Tudo bem, Helena? Oi, tudo bem? Tudo e você, Matheus Tomoto? Bem? Tudo bem. Eu gosto muito da sua energia. A Helena é uma pessoa muito feliz. Obrigada. E eu gosto muito porque você faz algo que eu aprendi, demorei para aprender, tá? Demorei um pouquinho para aprender, mas a gente tem que comemorar todas as vitórias, sejam elas grandes ou pequenas, né? E às vezes, quando a vitória é pequena, a gente fica, sei lá, achando motivo, né? E você é uma pessoa que comemora tudo, vitórias grandes, vitórias pequenas, e já vou dar um spoiler. E acho que esse talvez tenha até sido um dos fatores que fez você chegar em Harvard, viu? Ai, sim, eu sou. E você recebe todas as minhas mensagens, fala, Matheus Tomoto, consegui essa oportunidade. Parei de te ouvir. Agora acho que travou tá me um pouco. escutando? Nossa, eu acho que a minha internet está um pouquinho lenta mesmo. Chegou atrasado, mas chegou. Fala de novo, por favor, Helena. Sim, eu comemoro cada oportunidade que eu tenho, tudo que eu conquisto, porque essa é uma energia que, quando você vibra numa energia boa, traz mais positividade ainda. E eu sempre mando também mensagem para a mentoria, mando no grupo, mando para o Matheus Tomoto, toda vez falo, gente, consegui isso hoje.
hoje eu vou fazer isso daqui, é muito legal. E eu gosto muito de ser essa pessoa e inspirar também outras pessoas a sempre comemorarem, mesmo que seja pequeno. Porque você Gostei. conseguiu merecimento. Exatamente, as nossas ações elas têm valor, né? Porque cada vitória que você tem na sua vida, você teve uma ação para chegar até ela. Ela não aconteceu de graça, ela não aconteceu Exatamente. magicamente. Não foi sorte, foi merecimento. Exatamente. Pessoal, o áudio da Helena está travando um pouquinho para mim. Me digam aqui no chat se é só para mim por causa da minha internet ou se de repente alguma instabilidade da plataforma aqui. Porque eu sei que hoje minha internet está um pouquinho precária mesmo. Perfeito. Eu te escuto normal. Para você está tudo normal, né? Trava um pouquinho, mas... Tá bom. Eu acho que é a minha internet mesmo. Estou desligando aqui tudo que consome internet. Tá. Agora vai, tá tranquilo, né? Então tá bom. Helena, para quem não te conhece, conta um pouquinho sobre você, sua história. Perfeito. Rapidão. Então, oi. Eu sou Helena Cross, eu tenho 19 anos. Eu moro em Campinas, interior de São Paulo. E eu fui para os Estados Unidos há 1 ano. E somente depois que eu entrei na mentoria, eu fui conquistar minha primeira oportunidade fora do meu college. Então, eu faço um community college e eu estudo business. E foi para isso que eu apliquei para o Summer Job em Business. Sim. Muito bom, muito bom. E como que foi o seu processo? Eu quero fazer um estudo de casa aqui com a Helena, entender um pouquinho de como que ela fez, até porque tem um ponto da aplicação da Helena que ela vai falar lá no final que, cara, foi muito diferente, eu quero que vocês aprendam. Como que foi a sua aplicação, Helena? Como que tu fez a lista de faculdades? Quais faculdades estavam ali quando você foi começar a enviar? Então, perfeito. Eu segui todo o passo a passo da mentoria. Eu primeiro tive o meu autoconhecimento para saber os meus talentos e os meus erros. E eu vou explicar para vocês também isso depois, porque foi tão crucial ter esse autoconhecimento. E depois eu também segui o passo a passo da lista das universidades que eu queria. Então, eu listei a primeira, que é a minha universidade dos sonhos, a Harvard. Aí eu coloquei Stanford, eu apliquei para Yale, eu apliquei também para a Universidade de Minnesota, que é a cidade, é o estado onde eu moro. Então, essas foram minhas 5 principais universidades. E nisso eu fiz uma lista de cada professor de cada pesquisa. E as pesquisas que eu mais me interessava, que eu mais me identificava, eu fazia uma lista e fazia uma aplicação perfeita para essa oportunidade. Fazia uma aplicação particular para ela. E foi quando eu vi a pesquisa sobre Edge em Harvard e eu me identifiquei muito. E foi onde eu pus muito meu foco e segui todos esses passo a passo, e eu entrei no perfil do professor, li tudo que tem descrito sobre o professor, e eu mandei o e-mail. Mandando o e-mail, passou 1 dia, 2, eu já recebi a resposta. Então, foi esse o meu passo a passo que eu fiz. E eu entrar no site da universidade, ler sobre as pesquisas, saber sobre o professor e enviar a aplicação. Exatamente aquilo que a gente ensina. Seguiu realmente o passo a passo. Vamos tentar entrar um pouquinho mais no detalhe aí. Quantas faculdades? Você lembra quantas faculdades tinha na sua lista? Na minha lista eu coloquei as minhas principais do sonho, eu coloquei 5 faculdades. 5 faculdades. Você só ficou para 5? Só para 5. E em menos de 1 semana já tinha sido aceita. Na de Harvard. Que legal, meu. Parabéns, parabéns. Apliquei para 5. Quantos e-mails tu coletou no final para essas pesquisas que você contatou? Então, no final, quando eu fui ver todos os e-mails que eu mandei 78 e-mails no final. Não cheguei a mandar 2.000. Foi muito pouquinho. 78. E eu consegui a oportunidade. E o que tu acha que foi o diferencial, assim, para a galera de Harvard te chamar? O que tu acha que você escreveu, que tu fez, assim, porque tu mandou poucos e-mails, é verdade. E mesmo assim tu foi aceita. O que tu sente que rolou? Então, eu fiz essa mesma pergunta para a professora de Harvard. Eu falei, por que eu? E ela respondeu porque ela viu que no meu e-mail eu me autoconhecia. E durante a minha entrevista ela fez essa pergunta. Quais são os seus medos? Aí eu, Matheus Somoto falou que queria ter essa pergunta. E eu já tinha listado. E ela perguntou também, quais são suas metas? Quais são seus objetivos? E eu já tinha meu autoconhecimento. Então, para isso, para mim, esse foi o ponto crucial.
E foi que, como eu disse, o autoconhecimento, a sua história, vale muito para eles, além do currículo. Que bacana. Então, tu está dizendo que as aulas te ajudaram a se preparar para isso. Você já estava preparado para as perguntas que ia vir para você? Já estava preparada, já tinha feito o roteiro de cada pergunta que ela iria me fazer, cada suposta pergunta que ela poderia fazer. Sim, já tinha tudo preparado e todas as respostas. E foi pretty much sobre isso. Ela perguntando sobre o meu autoconhecimento e a experiência que eu tinha em pesquisa também, que eu já tinha realizado uma pesquisa na minha faculdade. Boa. O que você escreveu no primeiro e-mail que você mandou para essa professora? Mais ou menos, não precisa ter só para a gente entender o formato. Tá, então no primeiro e-mail eu segui o seu formato de no primeiro você colocar quais são seus objetivos, falar eu quero muito essa oportunidade, eu coloquei minhas informações básicas, meu nome, minha idade, como fiz aqui para vocês, e no corpo do e-mail eu coloquei minha história. Eu coloquei minha história, que eu tive dificuldades em casa com a minha mãe, a gente não tinha muitos recursos, mesmo assim eu não desisti, eu comecei a já ter minhas habilidades com business com 16 anos, eu falei também sobre que eu tinha um limite na minha mente, que eu uma vez escutei, que eu não era inteligente o suficiente, eu coloquei isso para a professora, já escutei isso vindo da minha família, você não é inteligente, e a professora gostou muito dessa minha história de evolução, de não desistir, dessa minha persistência. E eu coloquei essa história e eu concluí falando, eu gostaria muito dessa vaga, eu sou dedicada e eu tenho eu coloquei meus skills, minhas habilidades de leadership, de liderança, coloquei minhas habilidades que eu já tinha desenvolvido e eu até mencionei a mentoria, que eu fazia parte da mentoria também, para eu ter o meu autoconhecimento e fazer parte da mentoria, que é um pesquisador de Harvard, o Matheus Tomoto, e foi o que ela viu na minha carta de aplicação. E sobre a pesquisa dela? Tava mudo aqui. O que tu escreveu? Gostei disso daí que você falou. Então, tu seguiu o formatinho lá, introdução, quem é você, como tu tá preparado, como tu poderia ter uma interação com a pesquisa dela e uma conclusão falando de alguns skills, etc. Na vida pessoal, acho que todo mundo aqui tá de boa porque não tem segredo. É você, né? Não tem uma fórmula mágica do que escrever. É o que a gente passou e um pouquinho do que a gente viu no módulo básico. Interessante. O que tu escreveu com relação à pesquisa da professora? O que tu acha ali que foi mais relevante para ela se interessar pelo seu e-mail? Perfeito. Então, a pesquisa dela é sobre um livro chamado Edge, no qual eles falam sobre tornar seus defeitos em habilidades. E eu falei para ela, eu sou brasileira, e no próprio livro dela, na pesquisa, ela cita como as pessoas podem tornar aquele medo de ter aquele acento diferente, aquela pronúncia, em uma habilidade, em uma coisa diferente que chame a atenção. Então eu falei, nossa, isso eu pratico no meu dia a dia. Que as pessoas falam, ai, você não tem aquela pronúncia certa do inglês. E aí ela fala, isso é bom, isso é uma qualidade sua. E foi quando eu li sobre a pesquisa dela, e eu gostei muito disso, e eu me identifiquei muito. E foi eu falando esses pontos principais. E antes de eu enviar também toda a minha aplicação, eu tinha assistido todas as lives dela, todas as pesquisas que ela já tinha participado, já tinha visto toda a bio dela, tudo. Tinha tudo anotado sobre a professora. E os principais pontos que ela gostaria que eu demonstrasse para ela que eu já tinha pesquisado. Não, isso é diferencial, galera. Eu vou traduzir aqui alguns ensinamentos que rolaram com a Helena, que eu já tirei aqui da história dela, e daqui a pouco a gente vai fazer mais perguntas, tá? Inclusive, pessoal, se quem tiver pergunta para a Helena já pode mandar, porque daqui a pouco vai vir uma outra convidada aí com a gente, que que passou num Summer Job no MIT. Tá? A Helena, ela primeiro ela ranqueou as faculdades que ela queria. Então, ela ranqueou as top. Provavelmente, você ia ter um plano B. Se não passasse nas top, você ia pegar as medianas ali, ou alguma, né, mais para baixo. Então, primeiro ela ranqueou as tops. Nas tops, ela já ranqueou quais eram as pesquisas e professores preferidos para ela. E um diferencial disso é que ela agiu estrategicamente. Então, ela já pegou aqueles professores que ela achou maneiro
entrou na bio, leu pesquisa, viu vídeo, fez tudo que podia para estar por dentro, né? Isso foi antes até de você escrever o e-mail ou foi depois que ela respondeu? Não, foi antes, porque... Olha que maneiro. Olha que foi maneiro. antes. Pode falar, desculpa. Não, desculpa, pode falar. Não, eu ia falar que, olha que interessante, o empenho e o carinho que ela teve em cada uma das seleções, né? E, consequentemente, toda essa qualidade de aplicação fez a diferença no caso dela. Adorei, Helena, adorei. Então, você mandou o primeiro e-mail com todas essas informações. O que a professora te respondeu da primeira vez? A primeira vez ela falou, gostei muito da sua aplicação, da sua carta, gostei da sua história, eu quero ter uma entrevista com você. Podemos marcar? Foi assim, ela me respondeu numa terça. E ela falou, podemos marcar para uma quinta? Eu falei, podemos. Podemos. 2 dias depois. 2 dias legal. depois. E... 2 dias depois. E como que foi essa entrevista? Chegou na hora lá, o que foi? Ela te ligou? Foi Skype? Foi o quê? Como que foi? Foi pelo Zoom, mas era um Zoom que eu até mandei a foto. Eu tinha o símbolo de Harvard no Zoom. Então, não sei se é um Zoom deles, particularmente. E nessa entrevista, não foi por vídeo, foi por voz. E a minha primeira entrevista, a segunda que eu tive, não foi entrevista, mas foi uma conversa, foi por vídeo. Mas a primeira, ela perguntou primeiro meus pontos profissionais. O que eu estudo, onde eu estudo. Ela perguntou algumas informações também mais pessoais. Ela perguntou há quanto tempo você está nos Estados Unidos? Como está o seu desenvolvimento nas pesquisas que você falou que faz parte? Aí eu falei, então, a pesquisa foi isso que a gente realizou, foi com esse método. E ela gostou bastante, a gente conversou sobre a pesquisa. E depois ela pediu foi quando ela perguntou, quais são suas metas? Quais são seus objetivos? Aí eu já tinha as respostas. E ela falou assim, quais são os seus medos? Aí eu respondia. Então, foi saber minha área profissional, focar no profissional, as minhas habilidades, o que eu gostava, e depois, para finalizar, ela finalizou a entrevista com meus pontos pessoais. E nisso, ela falou, eu vou te mandar um e-mail na segunda, e se você for aceita, você vai receber mais informações sobre a pesquisa. Mas, por enquanto, iremos realizar pesquisa sobre o pitch e ajudar no site do Ed na pesquisa para compartilhar mais informações com as pessoas. Que maneiro. Galerinha, eu vou fazer só mais uma pergunta para ela, eu já pego as perguntas de vocês, tá? E aí, você foi aceita. Como que foi o aceite? Como que foi depois da entrevista? Ela te mandou um outro e-mail, já começou a te mandar trabalho? Como que foi? Então, ela me mandou um e-mail, ela falou assim, você foi a escolhida porque trabalha ela e mais uma professora. Então, as duas tiveram que escolher entre os candidatos. Ela falou assim, parabéns, você foi, e eu vou te enviar a sua primeira tarefa, né, semana que vem, e você já começa a fazer o trabalho. Então, eu já completei também o trabalho dela, e foi isso. Parabéns, você foi aceita, se você começa a trabalhar para a gente semana que vem. Você está na terceira semana agora? Isso, e aí eu já... Isso, segunda. Segunda. Tá indo para a terceira. Isso, verdade. Acabou de finalizar a segunda semana. E qual que é a área que tu está fazendo a pesquisa aí? É no livro, né? É baseado no livro? É no livro, mas também está na área de business. Desculpa, acho que eu não fiz bem a pergunta. Como que estão sendo as demandas que a professora está te pedindo? Tipo, ela te manda um e-mail e o que ela fala? Então, a primeira pesquisa, ela me mandou sobre... Desculpa, meu cachorro. Ela mandou sobre Ela falou assim, eu quero que você pesquise sobre 35 companhias para você fazer uma pesquisa sobre elas. Então, ela me deu bastante perguntas sobre as companhias, eu até anotei quais são os funcionários da companhia, me dá um resumo dessa companhia, quem é o CEO, é homem, é mulher, e várias outras informações. Coloquei sobre essa companhia porque a gente vai pesquisar sobre essas companhias para desenvolver um método de como ela poderia compartilhar mais sobre o livro, para entregar para as pessoas. Então, primeiro a gente começou a pesquisar o que a companhia entrega e como que ela cresceu. Então, essa foi minha primeira etapa. E aí a segunda etapa vai ser ver as palavras-chave que eles usam no discurso do CEO e ver como que ele poderia aumentar na venda do livro ou para compartilhar com mais pessoas. Então, minha primeira tarefa foi essa. E o que eu queria também compartilhar, a quarentena não foi um limite para mim. Não foi.
A ideia era você ir quando para lá, Helena? Ou já era para começar nessa data que tu começou? Então, quando eu recebi o e-mail dela, já tinha começado essa onda do coronavírus. Então, ela mandou: você vai fazer todas as tarefas, vou te mandar online, teremos nossa reunião pelo Zoom, e você vai me entregar todas as respostas por e-mail, todos os trabalhos que você realizar. E quanto mais trabalho você realizar, e se eu gostar, mais tempo você vai ficar comigo. Que legal. Então você tá, tipo, fazendo um summer job à distância, né? Por causa Exatamente. olha que maneiro, pessoal, essa adaptação da galera. Então, o pessoal está aceitando, continua aceitando. No seu caso, você foi aceita em tempos de corona e já começou a distância. E todas as reuniões, isso daí é muito comum, tá, galera? Os professores fazerem essas reuniões semanais para ver como que você está indo, para você tirar dúvidas, falar o que você avançou, ou se você travou, falar no que você travou, né? E repare que sempre tem uma pegada científica de você tem que fazer alguma análise, etc. No seu caso é business, então faz todo sentido essa análise Exato. com empresas e CEOs. E o que você está achando? Eu estou adorando a experiência, ainda mais por eu poder estar trabalhando com essa área, que é a minha área de business, é a área que eu gosto. Então, por experiência, estou amando e estou conseguindo desenvolver mais as minhas habilidades com pesquisa em si. Porque é uma alta demanda. Ela me mandou 35 empresas para pesquisar e eu fiz as 35 em uma semana. Legal. Então, e eu estou gostando muito. E também por ter essa oportunidade de falar com o professor de Harvard. É muito legal escutar todo o conhecimento deles. E ter essa. É muito legal. Adorei, Helena. Muito obrigado pelo carinho. Passou rápido. Você tem algum conselho para a galera que está aplicando para Summer Jobs? Você gostaria de deixar um último aprendizado aí para o pessoal? Então, meu conselho é, gente, as aulas do módulo são muito importantes para a aplicação do Summer Job. E um conselho que eu recebi do Matheus Tomoto, se tem dúvida, pergunta. Pergunta para o professor, porque eu tinha feito errado no começo. Perguntei para ela, em questão de meia hora, resolveu o problema. Então, não tenha vergonha de perguntar. Eu estava com vergonha no começo e resolveu tudo. E também tem esse foco de produtividade, que a gente teve essa live, porque se você perde o foco, porque ela me mandou, ela falou assim: você tem 2 semanas para fazer. Eu fiz em uma. E com esse em uma, ela me ligou para fazer uma reunião, me elogiando pela produtividade e resultado que eu tive para ela, para a Que legal. pesquisa dela. Sim. Então, essa é a dica que eu deixo. Tenha o seu autoconhecimento, não fique nervoso na entrevista, porque o professor ele está ali para tentar te pôr para dentro. Vai ter avaliação, mas se ele já te selecionou ali, é porque ele te quer na pesquisa. Ele só precisa das suas informações. Então, sim. Aí você só precisa entregar elas de maneira clara e objetiva para o professor. Então, você estude o professor, estude o vocabulário. Para mim, isso foi crucial. Saber o vocabulário que a professora usa, as palavras, o ambiente que ela está envolvida. Então, foi crucial ter esse vocabulário e fazer a pesquisa antes, durante e depois. Muito bom. Helena, você é muito fofa. Adorei. Obrigado por separar um tempinho para conversar com a gente, viu? Obrigada pela Galera, oportunidade. mais alguma pergunta para Helena? Você foi com algum tipo de auxílio financeiro ou por ser à distância agora tu está como voluntária? Não, como está sendo à distância, eu estou como voluntária, não precisei, acabei não precisando do auxílio financeiro. Faz sentido. Parabéns, você mereceu muito, mereceu mesmo. Muito lindo, muito lindo. Então, sempre demonstrar para o professor quão responsável você é e profissional, porque você está ali para trabalhar com ele, ajudar na pesquisa. O pessoal está perguntando aqui qual que é o nome do livro. EDGE, E-D-G-E, ED, da Laura Huang. Eu tenho até aqui a capa, vou mostrar para vocês. Ou se você puder mostrar. Deixa eu abrir aqui. Eu comprei o livro e baixei online. Então, essa é a capa dele, só que... Ai, aqui. Não sei se vai dar para ver. Não sei também. Mas dá para ver o título, da Laura Huang. Isso. Mas não tem problema, não tem problema. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tá...
Eu vou conseguir aqui. Isso. Tem um risquinho no meio colorido. Que aí ela fala, turn adversity into advantage. Pessoal, eu vou dar uma dica aqui para vocês. A gente está até mostrando aqui algumas coisas legais, mas, inclusive, quem é a professora, né? Mas isso não significa que você tem que mandar e-mail agora para Laura Huang, tá bom, pessoal? A ideia aqui era a gente compartilhar um pouquinho de como foi a experiência, e agora a Laura Huang já tem uma estagiária, uma aprendiz, uma assistente de pesquisa. Agora, essa já não dá mais para mandar, tem que mandar para outras, beleza? Não vão flodar o e-mail da Laura Huang, sério, de coração, tá bom? Isso pode até atrapalhar o desenvolvimento da Helena lá, porque ela acabou de passar para a gente aqui onde que ela passou, beleza? Isso. Muito bom. Isso me motivou muito, me motivou novamente, amei seu depoimento. Gostei dessa pergunta do Henrique, mas eu vou deixar ela para o final, Henrique. Estou fazendo as perguntas aqui para a Helena, as perguntas para mim, me guardem para o final que eu respondo vocês, tá? Qual que é o nome do seu community college? É Riverland Community College, Riverland. Boa. Você me deu muitas ideias para aplicação, muito bom. Quero ler o livro, boa. Você teve alguma dificuldade em se comunicar em relação ao inglês, com a entrevista? Então, não tive dificuldade, e pela professora mesmo, o professor que está te entrevistando, ele já sabe que você é brasileiro, você já falou na sua aplicação. Então, acredito, ele não está esperando o inglês perfeito, então não tenha medo. Se você ficar nervoso, vai ser pior. Então, não tive nenhuma dificuldade em comunicar. E uma dica também, pessoal, é que geralmente a galera não faz entrevista com vídeo, tá? Geralmente é só voz, é muito comum eles fazerem só voz. Até porque nos Estados Unidos existe uma política que eles prezam por não olhar você, foto, vídeo, nem nada sobre você, para não ter nenhum risco de haver algum tipo de preconceito devido à sua cor, aparência, estética, etc. Tá? Então a galera faz questão na maioria das vezes, fazer uma entrevista no escuro, entre aspas, em que eles só realmente ouvem sua voz, eles não olham para você nem nada. Tá? Então não precisa, não é igual no Brasil, que você precisa colocar um terno na sua casa para uma roupa social. Não. Foi por... Você acha que você teve alguma extracurricular que fez a diferença, Helena? Tu falou da pesquisa, né? Sim, me envolver no campus, porque no campus que eu estava, eu tive a pesquisa do Community College, que foi sobre a pesquisa dos estudantes e como melhorar os estudos e o sucesso deles academicamente. Então, por eu ter falado que eu tinha essa experiência e também no Brasil, trabalhando com a minha mãe, ajudando ela a direcionar a clínica, no Brasil mesmo, eu consegui ter essa experiência também. Então, eu acredito que sim. Tendo a experiência com a pesquisa e com o trabalho que eu já realizava com a minha mãe no Brasil. Muito bom. Você já tem uma data de finalização dessa pesquisa ou, por enquanto, você está tocando? Não, ela disse claramente para mim que foi... eu vou te mandando as tarefas. Se eu for gostando, você continua. Caso eu não goste, eu vou te dar um feedback para você ir melhor numa próxima oportunidade. Então, ela não deu data de término e seria, vai gostando dos meus resultados, eu vou continuando. Não teve uma data especificamente. Comigo foi muito semelhante no MIT, tá, galera? No meu primeiro summer job. Eu comecei com 3 meses e depois a galera foi estendendo, 3, 6, 9, porque a galera gostou e fala, fica aí, Matheus, vai ficando. No final eu fiquei mesmo e adorei. Não tinha nem como recrutar. Pergunta boa da Mariana. Quando você começou a se preparar? Quando você entrou na mentoria? Então, na mentoria, eu entrei dia 1º de fevereiro, foi quando o Matheus se tornou meu mentor, e dia 10 de março eu já tinha recebido a resposta para fazer a entrevista. E no dia 24 de março, eu tinha sido oficialmente efetivada. Então, foi menos de um mês e meio. Menos de um mês e meio. Você viu as aulas, aplicou, estava numa época boa, né? Estava na época que estava aberto as vagas, exato. Você arrebentou, aproveitou a oportunidade, mandou ver e conquistou. Muito bom. Muito bom mesmo. Adorei. Sim. Essa mesma ideia e dica serve para graduação. Perguntas para mim, galerinha, segurem para o final que eu respondo vocês, tá bom? Boa.
Obrigado, viu, Helena? Obrigada a você, Matheus Tumulto. Espero ter ajudado a todos com as dicas e com os conselhos e com a minha experiência. Ajudou, Helena é muito fofa. Há quanto tempo você já está nos Estados Unidos? Então, eu fui para os Estados Unidos há 1 ano, e aí, há 1 ano. Eu fui em janeiro, então quase 1 mês e meio. 1 ano e meio. Excelente. Mas agora estou no Brasil. Agora você voltou ao Brasil. Estou no Brasil, sim. Obrigado, viu, Helena? Obrigada a você. Tchau, tchau. Valeu. Pessoal, daqui a pouco, deixa eu dar uma vazão aqui, eu já vou chamar a nossa próxima convidada, daqui a alguns minutinhos. Deixa eu dar uma vazão aqui nas perguntas de vocês, que são mais técnicas sobre o Summer Job como um todo, não em especial na oportunidade da Helena. No Summer Job, a iniciativa é bem vista? Exemplo, sugerir um método de pesquisa mais eficiente ou algo do tipo? Geralmente, não. Geralmente, o próprio professor ele já vai te passar a área, já vai te passar tudo que você tem que fazer. Depois que você tem um pouquinho mais de experiência ali na área, depois que você já está no Summer Job, aí sim você pode. Mas antes, não. Antes, você se intrometer pode pegar até mal. Tá? A ideia é realmente o professor te guiar ali. Rafael, seu Summer Job emite algum tipo de certificado, no caso, para agregar seu currículo? Nossa, essa daqui era para Helena. Geralmente, se o Summer Job for com visto J, ele automaticamente já é um contrato, como se fosse um contrato de estágio, tá? Essa pergunta, segura ela, a gente faz para a Bruna, como que está sendo o caso dela, tá? Que é a próxima convidada que está chegando aqui daqui a pouquinho. Você recebe alguma documentação dizendo que você está realizando um Summer Job? Visto J, o contrato. Se for voluntário, você pode receber um documento assinado pelo professor, um e-mail, uma carta de recomendação. Existem diversas coisas que o professor pode fazer por você, tá? Mesma distância, ela não está sendo remunerada. No caso dela, ela optou por não ser remunerada porque ela está como voluntária. Acho que ela respondeu essa daqui. Ajudou muito, travou tudo. Depois, talvez seja até a sua própria internet, Ana, porque eu acho que agora tá maneiro. Depois você vai poder assistir e você vai ver que vai estar de boa, não esquenta. Ter alguma conexão, tipo um professor mais próximo que fez pós-doc e comentar isso seria uma boa? Seria uma boa se você fizesse com o professor que você conhece ou se esse professor te recomendasse. Você chegar na entrevista e falar que tem contatos, não sei se é uma boa estratégia, mas o contato te recomendar é maneiro ou você ir direto e aplicar para o contato é interessante, tá bom? Exatamente, DS 2019, é o contratinho ali. No Canadá tem Summer Job? Essa a gente responde na nossa plataforma, hein, Pedro? No mundo inteiro tem Summer Job. Beleza? Henrique, tu acha que vale mais a pena 50 e-mails personalizados ou 500 Ctrl-C, Ctrl-V? Eu acho que você tem que ter entre 100 a 300 personalizados e o restante de pesquisa que de repente não tem tanto a ver contigo, pode ser mais Ctrl-C, Ctrl-V, tá bom? Com certeza, Bruna, se alguém pode te indicar, isso é muito bom, isso é muito bom. O bacana de compartilhar essas experiências é que a gente vê que não é coisa de outro mundo. É verdade. E você viu, né? A Helena, em 1 mês e meio, obviamente, ela já tinha se preparado antes. Então, quando ela foi aplicar, ela já tinha todo o esquema. Ela já tinha feito uma pesquisa, ela já tinha... Faltava um detalhe ou outro para arrumar, por isso que o dela foi rápido. E cada pessoa tem um tempo. Tem gente que fica 3 meses se preparando, tem gente que fica 6, tem gente que fica 2 anos. Cada pessoa tem um tempo, né? No caso da Helena, realmente foi muito rápido, o que foi interessante. Bora. Vou chamar aqui a nossa próxima convidada, depois eu respondo mais perguntas de vocês, tá, pessoal? Olá, Bruna, tudo bem? Oi, Matheus, tudo ótimo, e você? Tudo bem? Tudo bem, muito obrigado por separar esse tempinho para conversar com a gente, viu? Nada, é um prazer, eu que agradeço, sempre. Boa. Ai, cara, a Bruna também é outra aluna nossa que está arrebentando nas oportunidades. Você deve estar feliz pra caramba, né? Nem consigo explicar, acho que parecia algo impossível que tá mostrando que é possível, sabe? É muito doido isso ainda que eu tô vivendo. Para começar, se apresente, fala um pouquinho sobre você, o que você faz.
dá uma introdução aí sobre você para a Então, galera antes da gente entrar na oportunidade. Então tá, meu nome é Bruna, eu tenho 23 anos. Quando eu apliquei, eu tinha 22, né? Eu estudo engenharia de produção aqui no Brasil. E eu tô acabando, eu tô no 7º período, mas eu também já fiz engenharia química, então eu transferi, na verdade, de engenharia química para engenharia de produção. E eu sou técnica em química também, então juntou tudo, né? Aí eu acho que é basicamente isso. Já fiz muitos projetos na área de sustentabilidade, muitos projetos não, assim, na área, quando eu fazia engenharia química, quando eu fazia técnica em química, eu fiz projetos na área de sustentabilidade, fiz para reduzir a poluição das indústrias, né, aqui no Brasil, e ganhei alguns prêmios também em relação a isso. Ganhei entrada para a Febrase, ganhei alguns prêmios em relação a isso também, na minha própria instituição. Então, juntou tudo, essa área assim, de pesquisa sempre foi minha paixão. E o Summer Job que eu conquistei foi, assim, bem condizente com a minha vida acadêmica. Que maneiro. Então, para você foi fácil a decisão, né, de um Summer Job profissional, acadêmico, a oportunidade, porque você já estava ali com o pé na pesquisa, né? É verdade. E eu fiz também estágio na área de técnica em química, aí eu conseguia ver alguns problemas nas empresas, foi até o porquê que eu troquei de engenharia química para engenharia de produção, porque eu acabei vendo muitos problemas na indústria, na área de logística, na área de cadeia de suprimento. Falei, não, preciso estudar a fundo sobre isso. Aí eu decidi ir para a área de produção da engenharia. Aí, quando eu contar a história mais ou menos do como eu consegui alcançar, vocês vão ficar chocados, que é praticamente a história do professor. Juntou com a minha, sabe? Foi um match total. Que legal. Qual foi a oportunidade que você conquistou, em que área e onde? Então, foi no MIT. Depois que eu conquistei, que eu fui ver que esse centro, que esse programa de sustentabilidade, de logística, é o primeiro no mundo na área de engenharia, está em primeiro lugar no mundo, esse programa lá do MIT. E eu fiquei chocada. E o que eu conquistei foi além, não sei nem se eu posso falar que foi Summer Job, porque é um projeto para o ano inteiro, entendeu? Não foi um projeto só para a área do Summer Job, ele não me deu uma deadline. Ele só falou para mim que seria um projeto do ano inteiro. Então, mas na Melhor verdade ainda, né? eu apliquei para um centro tecnológico de iniciativa sustentável para a de logística, que era o centro dele. Eu mandei um e-mail para ele aplicando para esse centro, e no mesmo dia ele já me respondeu, e a gente já marcou a call para... Ele respondeu em menos de 1 hora, falando que a minha história foi super inspiradora e que ele queria saber mais sobre mim, marcou uma call comigo. Então, a primeira oportunidade que eu consegui com ele foi na iniciativa sustentável de logística. Só que no final, eu acabei em outra oportunidade com ele, na mesma. Ele pediu para eu escolher, que eu tinha esse poder de escolha, que eu poderia escolher qual que eu mais me adequava, que era nessa que eu já estava com ele, ou ele tinha um novo projeto que era a nível mundial, de todos os países, todos os países latino-americanos. Aí eu tenho contato com colombianos, chilenos, tenho contato com todo mundo, mexicanos dessa área. A gente faz videoconferência, é muito complexo, é muito louco isso. Mas Nossa, não foi fácil. Não, eu imagino que não foi fácil. E até por isso que eu quis te trazer para conversar com a gente, porque a gente vai ter um contraponto aqui. A gente teve a história da Helena, 1 mês e meio conseguiu, e a história da Bruna, que teve uma preparação muito maior. Desde agosto. Né? Eu lembro, conheço, pô. Então, por isso que eu queria trazer aqui, para a gente ver esses dois lados, e como que é interessante, né? Às vezes as áreas, às vezes um pouquinho de sorte, às vezes o professor, e hoje ela está ali na melhor universidade de tecnologia do mundo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT. Como que começou tudo isso daí, Bruna? Como que... Conta aí agora para a galera, desde agosto ali, como começou? Em agosto, eu apliquei para uma oportunidade para o Winter Job, né? Que seria no final do ano passado, no agosto do ano passado. E a gente começou essa prática e tudo mais. Só que ele falou, Bruna, assim que eu apliquei, ele me ligou, fizemos a primeira call, foi com um vídeo
mas é totalmente normal. Ele estava numa sala do MIT mesmo, dentro do MIT tinha várias bandeiras do MIT, estava na sala. Às vezes as pessoas chamavam ele, assim, que ele é o diretor executivo do centro e ele é o diretor normal de lá. E aí as pessoas às vezes atrapalhavam um pouquinho, mas ele sempre muito educado, muito atencioso. E ele é mexicano, né? Então, ele é mexicano e trabalha lá. Então, ele é super tranquilo com o meu inglês, ele sempre muito paciente para explicar, entendeu? Quando eu não entendia alguma coisa, eu sempre falava, pode falar um pouquinho mais devagar, que eu não estou entendendo. E ele sempre entendia, sempre falava. E acabou que eu comecei com ele. Aí eu mandei esse e-mail para ele, ele pediu meus documentos, ele pediu todo o meu histórico escolar, depois da primeira call, ele falou que nunca tinha recebido um e-mail como o meu, falou que foi muito inspirador, ele falou que tocou muito ele, o que eu escrevi no e-mail, que ele nunca tinha escrito. Aqui já tem um detalhe muito importante, galerinha. Eu adorei essa frase, ele nunca havia recebido um e-mail tipo esse. Olha só, galera, tá vendo? Tem gente que fala, nossa, mas será que essa técnica não tá ultrapassada? Porque a galera usa aí a 1, 2. Não, galera, é só a gente aqui dessa mentoria que usa. Ninguém no mundo. Talvez alguma galera chinesa, uma galera indiana, mas do Brasil ninguém usa esse negócio, cara. Muito bom, adorei. Não, é isso aí. Ele falou que ele adorou a minha história, adorou os meus projetos, só que ele queria ver tudo que eu já tinha estudado. E perguntou qual ano que eu estava e tudo mais. Aí eu falei para ele, aí eu fiz a tradução juramentada e tudo mais para ele, enviei o e-mail. Só que aí demorava, né? Ele demorava para responder, eu ficava na ansiedade, né? Esse negócio de demorar para responder, eu sei que eu treino bem vocês, viu? Brincadeira. Isso é verdade. Brincadeira com fundo de verdade. Eu sei que o suporte responde rápido, mas eu demoro alguns dias ali, uma semana, 2, eu sei. Né, e tudo bem, a gente sabe que ele é muito compromissado, é um diretor, e você também é compromissado, então a gente tem que relevar e trabalhar muito a nossa paciência e ansiedade com isso. Aí ele pediu meus documentos, voltando à história, aí eu enviei a tradução juramentada para ele e tudo mais. Aí ele demorou quase um mês para me responder, até anotei aqui, ele demorou uns 15 dias para me responder de novo. Só que aí ele me respondeu direto pelo Skype. Aí ele falou assim, Bruna, eu conversei com uma das minhas alunas de pós-doutorado, e a gente viu uma coisa para você fazer, uma oportunidade para você fazer para ajudar no nosso projeto. Eu falei, nossa, que interessante, né? Vou fazer isso, foi em setembro. Aí ele falou, tá bom, aí vamos marcar uma call. Aí marcou uma call, ele e ela. Isso daí já estava na terceira call, né, com ele. Marcou uma call, eu e ele e ela. Aí ela é super gente boa, ela é mexicana também, ela é diretora de um dos centros da faculdade, acho que é Monterrey, não sei falar, é uma faculdade do México, ela é uma das diretoras também dessa mesma área, e a gente fez essa call, e ela é super atenciosa também comigo, e enfim, aí ela falou assim, Bruna, a gente tem que passar um trabalho, uma liçãozinha de casa para você entender mais ou menos o que a gente quer, para ver se você vai passar, para ver se você está apta para fazer esse trabalho com a gente. Falei, tá bom. Aí, o que eu não esperava, que era um trabalho, assim, meio que surreal para mim, né, na minha condição de brasileira, porque ela me mandou um e-mail com mais de 2.000 entregas, 2.000 informações de entregas de veículos de uma companhia do México, a Coppel, que tinha a velocidade média, que tinha como era a estrada, de cada eram mais de 70 caminhões diferentes, eram vários dias de entrega, foram mais de 2.000 dias de entrega, e cada um tinha milhares. Ela falou, olha só, eu vou querer que você faça uma... como que eu posso falar em português? Um levantamento geral dessas entregas, e eu quero que você calcule as emissões dos gases estufa, né? Gases que causam efeito estufa, de todos esses. Todos esses. E eu fiquei doida, né? Porque era um desafio gigante para mim, porque nunca tinha passado, por mais que eu tivesse feito várias pesquisas aqui no Brasil, eu não tinha passado por isso, ainda mais de uma proporção tão grande. E aí eu fui começar a procurar como eu poderia fazer isso para entregar um bom trabalho para eles. E eu percebi que tinha um método, depois de pesquisar muito, que eles usavam no MIT,
que era o NTN Calc. É um método de cálculo que ele é disponível apenas para as pessoas que são conveniadas. Aí eu falei, vou me conveniar para ver se eu consigo. Aí era 1.000 euros por mês para conseguir isso, para conseguir ser conveniado. Aí eu falei, não, quer saber? Vou mandar e-mail para o diretor do NTM. O que eu fiz? Mandei um e-mail para eles, do diretor lá do NTM, e prontamente ele me respondeu e falou que ia me dar um login e senha para eu conseguir fazer esse cálculo de graça. E eu falei, nossa, como é bom você perder esse medo, né, de falar com as pessoas, de buscar. Acho que a mentoria me ajudou muito nisso, a perder esse medo de entrar em contato com as pessoas e tentar, entendeu? Mostrar ser sincero, mostrar suas intenções. E, enfim, depois de quase um mês fazendo várias perguntas, eu sempre fazia muitas perguntas, porque eu não queria fazer algo errado. Então, eu perguntava mesmo, e eu achei que foi muito legal, porque eles botaram várias coisas erradas, assim, nos slides que eles me mandaram, e eu perguntava lá, não, o correto é esse. Eu acho que eles fizeram para ver se eu estava percebendo os erros também, entendeu? Eles mandaram um monte de coisinha errada, uns pontozinhos para você perceber, e eu consegui, graças a Deus, observar esses erros nas informações que eles me mandavam. E, enfim, fiz um relatório gigante, eu fiz praticamente um TCC para eles em um mês, porque foi quase 20 páginas de relatório, e fiz uns slides, mais de 15 slides, então foi praticamente um TCC que eu provavelmente vou usar na minha faculdade também, porque foi bem completo. E, enfim, aí foi aquela luta para esperar eles me responderem. Aí, enfim, mandei concluído, a professora, a aluna dele, me falou que ia marcar uma call antes comigo. Ela me marcou uma call sozinha comigo antes dele, e ela corrigiu meu trabalho ao vivo comigo. Eu falei, gente, como uma pessoa me dá tanta atenção assim, que eu não tenho essa atenção aqui no Brasil dos meus professores. Ela ficou 1 hora comigo, vendo slide por slide, relatório por relatório, cada página do relatório comigo, corrigindo e dando uma atenção total. Foi, assim, surpreendente. E, enfim, aí eu consegui terminar. Aí agora tinha que esperar o professor Josué falar comigo para a gente conseguir finalizar, né? E apresentar para ele o trabalho, que era como se fosse apresentar mesmo esse trabalho. E, enfim, ele não me respondia no final do ano passado não me respondeu. Eu mandei um e-mail para ele em janeiro, falando assim, professor, se vocês puderem, sei que vocês estão muito ocupados, mas estou ansiosa para apresentar esse trabalho, finalizar, tá tudo ok e tal. Aí ele me respondeu que a professora tinha saído do instituto, que a Carla tinha saído, mas ele ia fazer uma call diretamente comigo, e agora eu ia tratar diretamente com ele, sem intermediários, e ele ia tratar diretamente comigo. Aí marcamos a call, foi em janeiro mesmo marcamos a primeira call, apresentei o trabalho para ele completo, ele gostou muito, mas falou, preciso de algumas alterações. Algumas alterações dele foi mudar praticamente o trabalho todo. Então, eu praticamente refiz o trabalho em 15 dias e fiz uma nova call com ele. Aí apresentei essa nova call com ele, e ele gostou muito também do trabalho, só que aí ele falou, Bruna, eu tenho que te fazer 2 perguntas. Aí eu perguntei para ele, falei, professor, qual a sua intenção comigo? Que a gente fique eternamente assim online, ou que eu vá para aí? O que o senhor quer de mim? Quer que eu faça mais coisas? Como que o senhor espera? Vamos fazer o seguinte, ele falou, vem na próxima semana, eu vou te apresentar. Não, né? Eu pulei uma partezinha, uma etapa, deixa eu voltar. Ele primeiro me apresentou 2 projetos dele. Eu estava fazendo parte de um projeto, que era parte de iniciativa sustentável, de logística, e ele me apresentou um outro projeto, que era esse projeto mundial que ele tinha, que era para ajudar pequenas empresas a sobreviverem e a não quebrarem, entendeu? E a crescerem, com dicas de logística, dicas para usar na cadeia de suprimentos, dicas de toda essa parte administrativa, de gestão, para as empresas, pequenas empresas do mundo todo. Aí ele falou, eu vou pedir para... Aí ele falou, Bruna, são várias calls já que teve, né? Quase 10 calls ao todo. Aí ele falou, você escolhe, você lê esse projeto que eu tenho e você lê mais sobre esse projeto que você já está fazendo os trabalhos para gente. Você escolhe qual que identifica mais o seu perfil e você vem na semana que vem na nossa próxima call para a gente conversar sobre isso.
Falei, então tá bom. Aí eu me apaixonei por esse projeto do mundo todo, da parte dos países latino-americanos, que é uma parte que eu sou apaixonada, que são em pequenas empresas para ajudar a crescer, logística, eu amo. E eu falei, eu sou mais apaixonada ainda do que na parte de sustentabilidade. Aí eu falei para ele na outra call que eu gostaria de ficar com esse projeto com ele. Aí ele me passou mais um trabalho. Ele falou assim, então tá, você tem esse trabalho, eu quero que você faça o seguinte, que você faça um mapeamento dos restaurantes ou das pequenas empresas da sua área, e enfim, aí você faça um mapeamento, mapeamento dos restaurantes da empresa da sua área, e você vai me falar uns prováveis problemas que você encontre nelas. E para você vai me mostrar isso aqui, eu quero saber como você está inteirado aqui, que você conhece sobre essa área e tudo mais, quero entender. Aí eu fiz o outro trabalho para ele, mais uns 10, 20 slides, enviei, e na outra semana mais uma call. Finalizando, ele falou assim, gostei muito disso, você tá comigo, só que eu quero que você venha. Aí quando eu perguntei para ele, o que o senhor quer, professor? Quer que eu continue com o senhor aqui, online, ou quer presencial? Qual é o seu objetivo comigo? O que o senhor quer de mim? O que posso fazer para, sei lá, para o senhor querer mais alguma coisa? Não sei. Aí ele falou, faz o seguinte, você faz uma lista, uma wish list, de tudo que você deseja aqui. Você escreve, você fala, e na nossa próxima call você vai me falar tudo o que você quer. E eu vou falar com você o que eu posso fazer por você. Aí eu fiquei doida, né? Falei, gente, como eu vou fazer uma wishlist para isso? E é claro que eu coloquei que quero fazer mestrado lá, e coloquei um monte de coisa, né, que meus desejos ali, e que eu queria realmente ter uma oportunidade de ir para lá, para fazer uma pesquisa. E ele é e também para participar com ele, para ser assistente dele. Eu falei, meu objetivo principal é aprender, e eu sei que se eu ficar do seu lado, eu vou conseguir absorver muitas coisas boas. E, enfim, aí eu fui com a wishlist para ele, e eu falei para ele, professor, eu gostaria de ficar, de fazer um mestrado com você e tudo mais. E eu gostaria de ir para aí também, foi antes do estouro do coronavírus, né? Eu queria ir para aí esse ano para conseguir ficar um tempo com vocês. Aí foi um balde de água fria. Ele falou assim, Bruna, esse ano eu não posso trazer você para cá. Aí eu quase chorei na cal, confesso. Eu me segurei assim, eu falei, como assim? Você não pode me levar para aí esse ano? Como eu posso fazer com você? Aí ele falou assim, não, por um ano a gente seleciona 2 pessoas que fazem parte para vir para cá. E eu consigo trazer você no ano que vem, em 2021, se você continuar comigo esse ano inteiro. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, professor, toda sexta-feira a gente vai fazer uma call durante 30 minutos e eu vou te ensinar, vou melhorar as suas skills para você poder vir para cá. Então, toda sexta-feira a gente vai melhorar suas skills e eu vou te colocar dentro do projeto já. E ele falou assim, eu não abro, assim, eu não costumo abrir sessões desse projeto, são normalmente para as pessoas que fazem parte da universidade. E várias universidades participam. Travou aí? Não, né? Tá ok? Tá me ouvindo? Acho que travou um pouquinho agora quando você começou a falar das universidades parceiras, mas acho que voltou. Voltou. E ele falou, só tem universidades parceiras no mundo todo, inclusive aqui no Rio tem a PUC Rio. Ele falou assim, você escolhe, você tem 3 escolhas, ou você faz junto com a PUC, ou você faz sozinha, diretamente comigo, ou você conecta a sua universidade com o MIT. Você escolhe. Aí eu falei, eu fiquei pensando, né? Ele pediu para eu pensar, me adicionou no aplicativo, me colocou junto com a minha universidade no aplicativo, era o MIT, e já me conectou com o coordenador geral deles, entendeu? Então tudo foi bem conectado. Aí eu falei para ele que eu preferia, como a PUC era bem distante para mim, para eu precisar ficar indo para a PUC, eu preferia fazer diretamente com ele, que ele já iria me dar toda sexta-feira mesmo, a gente ia ter uma call, então a gente já iria ficar conversando, ele iria ajudar nas minhas skills e, enfim, no projeto. E, enfim, foi isso que aconteceu, eu estou dentro desse projeto, que ajuda a crescerem, a sobreviverem, que praticamente 90% delas no mundo falem no primeiro ano, infelizmente. E, enfim, tá sendo maravilhoso. A gente tá na parte da data collection, estamos coletando dados, e ele falou que agora deu uma parada, porque por causa do coronavírus ninguém pode sair de casa,
e tudo mais. Então, ele falou para a gente voltar na coleta de dados no outono, né? No nosso outono, no outono deles, mas na nossa primavera. Então, mas por enquanto, ele falou, ele me deu vários sites para eu fazer cursos, né? Inclusive o EDX, ele falou para eu fazer curso lá, que seria excelente, dando minhas skills, e a gente falou, qualquer dúvida você pode falar comigo, mas a gente vai fazer essa coleta de dados mesmo no outono. Mas é isso. Falei demais, né? Não tem problema, não, era uma história maneira que eu queria que a Bruna contasse, porque foram 10 ligações, né? Foram Fora. 10 ligações até dar certo. E travou um pouquinho para a gente, Bruna, no final, porque resume para a gente o finalzinho aí para quem perdeu. Depois da parte que você falou que o professor falou que não ia conseguir te levar só em 2021, esse finalzinho, faz um resumo aí. Então, ele falou para mim que, não sei se está dando para ouvir, espero que esteja dando para ouvir bem agora, minha internet também não está muito legal, mas ele falou que esse ano já tinham contado as 2 pessoas do ano passado para ir, entendeu? Provavelmente não foram também por causa do coronavírus, mas que seria no summer, no verão deles. Mas aí ele falou, Bruna, você fica comigo esse ano inteiro, eu vou te ajudar a melhorar todas as suas skills para participar desse projeto à distância, né? Que eu vou coletar aqui no Brasil, para ser uma representante aqui no Rio de Janeiro desse projeto. E ele me falou como tem que abordar as empresas, me deu todo o treinamento, participei de treinamentos de conferência, e enfim. Oi? Tá, pode passar. Desculpa, gente. Aí ele passou todo esse treinamento para mim de como poderia fazer para poder fazer à distância. Mas, enfim, foi tipo bem tranquilo. E ele falou que para eu continuar com ele esse ano, para ano que vem eu conseguir ir para lá, entendeu? Com todas as minhas skills muito bem trabalhadas. Excelente, excelente. Você já está meio que no grupo da galera, mas presencialmente vai ser ano que vem. E ele te deu alguma resposta em relação a possivelmente um mestrado? Eu não consegui entender o final, desculpa. Eu falei que foi maneiro. Galerinha, inclusive, se travar, der qualquer coisa aí, avisem pra gente, tá? Só pra gente repetir, para ficar bem claro para cada um de vocês. Beleza, 2021 você já está no grupo de pesquisa, 2021 você vai presencialmente. Ele chegou a te responder alguma coisa sobre o mestrado? Eu falei para ele, aí ele falou que a gente tem que continuar trabalhando. Ele perguntou quando eu me formaria, eu falei que provavelmente no início de 2022 ou no final de 2021, estava vendo isso. Aí ele falou que eu tenho que melhorar minhas skills com ele vai ajudar a melhorar todas as minhas skills para eu virar uma aluna. Aí sim, muito bom, muito bom. Que lindo. Vamos lá. Pessoal, eu nem vou fazer tantas perguntas aqui para a Bruna, porque ela foi super bem explicativa aqui. Mandem vocês, o que vocês querem saber da história dela? Além do MIT, você teve algum outro aceite? Então, foi nas minhas primeiras universidades que eu apliquei. Eu comecei aplicando, eu já comecei no MIT. E não, antes eu apliquei para a Georgia Tech, aí eu fui aceita por um professor de lá, só que ele falou que estava sem renda para me levar para lá, entendeu? Só que aí ele me manteve em contato, me botou em contato com várias pessoas da administração, ele me conectou com várias pessoas, e eu achei super legal, porque depois eu adicionei eles no LinkedIn, e eles são amigos. Esse professor da Georgia Tech é amigo do meu professor atual. E aí eu até comentei com o professor da Georgia Tech, falei, olha, estou com tal professor. Aí ele, caramba, ele é o melhor professor para você estar, você não tem noção, ele vai te ajudar muito, ele é muito bom. Eu falei, caraca, que legal. Que maneiro. Não, geralmente a galera da área, eles se conhecem, né? Principalmente dessas grandes universidades, a galera meio que troca figurinhas, né? Que bom que ele tinha um bom relacionamento com o outro e tal, então foi interessante. Eu gostei do que a Bruna fez, primeiro então você aplicou para as top, para aquelas que você achava que eram aquelas dos sonhos também. Isso, a primeira apliquei só para a Georgia Tech e depois apliquei direto já para o MIT. Então, já recebi outros e-mails, até inclusive de amigos do professor do MIT, só que eles perguntavam muito, qual faculdade você faz parte e tal, tem convênio com o MIT, esse professor que eu estou fazendo atualmente.
entendeu? Então, ele que não perguntou sobre isso, então acho que deu muito match nisso. A nossa história é muito engraçada, porque eu tenho muito... Como é que eu posso falar? Eu tenho muita afinidade com o Peru e com o México, e ele faz muitas pesquisas no Peru, veio para o Brasil também. Eu falei, nossa, parece que eu já... Ó, acho que caiu, voltou, né? Não sei se foi. Tá travando um Mas foi pouquinho. basicamente isso. Tá falando bem. Boa, deixa eu dar um minutinho Mas aqui eu não para ver cheguei a se... clicar nem para 50, Matheus. Foram, acho que nas primeiras 30. Nos primeiros 30 e-mails, acho que não chegou nem 50. Um segundinho, a gente já volta. Deixa eu ver se estabiliza aqui. No YouTube, pessoal, que vocês, a gente está fazendo esse papo de uma plataforma nossa, mas vocês assistem do YouTube. Tem uma bolinha vermelha na live, volte um pouquinho ela, tipo uns 10, 20 segundos, que você vai ver que vai fluir bem aí para quem está travando, beleza? Mas realmente, a gente está com uma internet um pouquinho precária, mas eu acho que tá dando, é só ir um pouquinho devagar que vai. Gostei. Então você nem precisou aplicar mais, porque já no comecinho você já foi aceita. Isso é muito maneiro. O que tu sente que na sua inscrição, quando tu mandou os seus e-mails, currículo, o que tu sente que fez a diferença no seu caso? Então, fez muita diferença. Eu já um pouquinho nessa área de pesquisa, né, que eu já tinha feito e tudo mais, e eu aplicar, na verdade, a maior diferença para mim foi eu ter feito, buscado oportunidades que faziam sentido com o meu perfil, entendeu? Com as coisas que eu já queria. Então, eu sempre falo, assim, para as pessoas que até da mentoria me mandam mensagem, a gente às vezes conversa, eu falo, gente, o que me ajudou foi eu ter procurado professores ou pesquisas, centros que já tinham a ver com o que eu queria, ou com o que eu já tinha feito, ou com o que eu estava estudando, entendeu? Não apliquei aleatoriamente só porque era de engenharia, mas sempre fiquei buscando coisas mais específicas da minha área. Então, deu bem match, porque eu já sabia bem o que eu queria, entendeu? Acho que é nessa área que a Helena falou, a área do autoconhecimento, quando você se conhece, quando você sabe os seus gostos, sabe os seus pontos fortes, você começa a buscar oportunidades que tenham a ver com o que você quer, com o que você está querendo, né? Com o que você está vivendo já. Então, o que me diferenciou foi isso mesmo, buscar oportunidades e professores que falavam a mesma coisa que eu queria aprender aqui. Enfim, acho que deu para entender. Você fez alguma extracurricular, algum projeto, algum curso, alguma coisa que você sente que fez a diferença? Então, extracurricular, eu como fazia técnico em química, eu fazia vários projetos todo ano, né? Então, eu acho que o que me ajudou muito foi nisso, que eu fiz também estágio na minha área, e acho que o estudo técnico me ajudou, que eu fiz o estágio, que eu fiz os projetos, que eu consegui o aceite para a Febrace, né? Que é uma das maiores feiras de engenharia e ciências, então, eu acho que já viver um pouquinho nesse meio foi muito legal. Eu também, eu acho que o que ele diferenciou mesmo, que ele gostou, que ele achou muito inspirador da minha carta, é que realmente teve muito a ver com a história dele, né? Ele começou também, eu tive muita dificuldade na minha vida também, ele falou que ele também teve dificuldade na vida dele, que nada aconteceu fácil para ele, tanto que ele não facilitou para mim, foi bem complicado, ele não facilitou mesmo, mas aí ele falou que eu gostei de você, que você é muito paciente, ele falou para mim, você me inspira muito, desculpa, porque você é muito paciente, persistente, sempre está com um sorriso no rosto, tá sempre empolgada, entendeu? Ele falou assim, ele gosta do seu entusiasmo. Ele falou isso, que ele gosta desse entusiasmo, que ele é bem assim, é maneiro, sabe? Entusiasta, ele é muito legal. Foi muito único o que eu tô vivendo, é muito único ainda, né? Isso tudo. Você foi a primeira brasileira a entrar nesse programa? Não sou a primeira brasileira, eu sou a primeira pessoa fora de uma universidade parceira a entrar nesse programa, porque o que eles selecionam? Os alunos da PUC, eu fiz até uma conferência com os alunos da PUC, eu era a única aluna que não era, tinha eu, umas 3 meninas que foram selecionadas da PUC e o coordenador geral, que é um colombiano, maravilhoso também, super gente boa e muito inteligente, nossa, eles são muito inteligentes. E
E era assim, eles só selecionavam realmente. Eu perguntei até para o colombiano, falei, por que no meu aplicativo eu não consigo botar o nome da universidade? Ele falou assim, olha só, porque o professor Josué, ele abriu uma exceção para você, porque não existe essa exceção, entendeu? No aplicativo. Então, ele abriu realmente uma exceção só para você. Então, você é a única que abriu, que está nesse programa, que não faz parte de uma universidade parceira. Olha que interessante, galera. E agora vocês entenderam por que a Bruna passou por tudo isso, tá? Geralmente o que acontece com a gente no Summer Job é a média entre a Bruna e a Helena. Não é 1 mês e meio, geralmente é entre 3 meses a 6 meses, mas também não é tão difícil como a Bruna, tá? A Bruna talvez tenha tido o processo mais complexo que eu conheço até hoje. Então ela tá no ranking ali. Geralmente não é fácil, tipo, mandei, chegou, mas também não é tão difícil. Geralmente é o meio termo ali, precisa de um esforço e tal, tá? Por isso que eu quis trazer os dois lados, porque é muito interessante visualizar como que para uma pessoa foi de um jeito e tal, mas está totalmente relacionado também ao nível da oportunidade que vocês procuraram. Repare que a oportunidade da Bruna é uma oportunidade exclusiva, que realmente somente alunos do MIT e alunos de faculdades parceiras conseguem entrar. E ela conseguiu entrar num programa exclusivo, mesmo não fazendo parte nem do MIT, nem das universidades parceiras. Isso eu achei maneiro. Teve um pouco de burocracia a mais? Teve bastante. Mas tá valendo a pena? Muito, assim, todo o esforço que eu fiz, acho que eu aprendi realmente que nada vem fácil, mas tudo que a gente, e nada é impossível, entendeu? Nada é fácil, mas também nada é impossível. Eu posso, se eu me esforçar, se eu me procurar, se eu buscar, eu consigo. E eu não sou menor que ninguém, não sou menos que ninguém. Então, eu não sou a mais esperta do mundo também, entendeu? Eu tenho certeza que qualquer pessoa que se esforçar, qualquer pessoa que acreditar primeiramente em si mesma, acreditar que consegue, que não é impossível, não é uma oportunidade que é inalcançável, tem que acreditar em si mesmo e se esforçar, dar o melhor de si mesmo, não se poupar, entendeu? Se tiver que pesquisar, se tiver que se esforçar estudando, estude, pesquise, porque no final vale a pena. Só ter de um reconhecimento, acho que só do professor tirar o tempo dele toda sexta-feira para conversar comigo, só dele tirar esse tempo assim, eu acho assim surreal para mim. Acho que eu nunca tive isso na minha vida. Então, só de um professor tão renomado como ele. MIT, um diretor de um laboratório parando para conversar contigo, ver como que tu tá indo, como que você está desenvolvendo, né? Eu não entendi o que você falou, que travou um pouquinho. Na verdade, eu só fiz um comentário da importância do tipo um diretor do MIT, uma pessoa super relevante, e toda semana ele para ali religiosamente, não perde nenhuma para ver como você está indo, como está na pesquisa, se você está com dúvida, etc. Né? Não. E ele é surreal de inteligente e ele tá me ajudando muito. Parece que toda vez que eu falo com ele, eu tenho uma aula com ele. É assim, é uma aula praticamente. Tem que ficar anotando porque ele fala mesmo. E, enfim, é surreal o que eu tô vivendo. E eu sempre. Eu não imaginava que eu conseguiria alcançar isso, porque eu achava que era uma coisa impossível, mas eu fui realmente conseguir ver que não era impossível por causa da sua mentoria. Então. Enfim, eu tô vendo aqui uma pergunta da Giovana. Isso, coloquei para a gente responder. Giovana perguntou, o que te motivou a continuar? Por que tu não desistiu? Porque, pelo que parece, o professor realmente exigiu bastante de você. Muito, gente. É porque, assim, eu tive muitos momentos que eu pensei, assim, que, caraca, eu não poderia. Ai, será que eu vou conseguir? Até duvidei um pouquinho. Mas eu continuava. Eu falei, olha só, eu já estou aqui. A primeira coisa eu já consegui, foi ele me responder. Então, acho que agora ele está me desafiando, por que não? Eu continuei. Acho que a gente tem que saber o nosso propósito, nosso porquê. O que me motivou a continuar foi o porquê que eu comecei. Eu ficava sempre lembrando o porquê que eu estava começando, porquê que eu estava ali naquela oportunidade tentando, entendeu? Então, o caminho fica mais tranquilo quando você não esquece o porquê você começou, o porquê que você quer aquilo. Então, isso que me deixou mais tranquila. Como você estava, eu gostei do que tu falou, putz, eu estava com medo de não passar, de não ser aceita, né? E aí você se esforçava ainda mais para dar uma boa impressão para o professor, etc., o que provavelmente fez você chegar aí no final. Muito bom, adorei. Qual era o seu nível de inglês? Meu nível de inglês, então, eu fiz curso de inglês uma época, mas o nível era bem intermediário, né? Intermediário para o avançado.
e um professor ainda mexicano, né? Então, era bem forte o sotaque mexicano dele. Ele tem ainda, né? E é bem forte. Então, só que eu não ficava fingindo que eu já sabia tudo, ou se eu não entendesse algo, fingia que eu entendi. Não, se eu não entendia algo, eu pedia com toda a paciência para se ele poderia me explicar, entendeu? A gente não tem que mostrar, eu sei de tudo. Lá eles estão acostumados a lidar com pessoas de todo mundo, entendeu? E ele não vai exigir um inglês perfeito meu, porque eu sou brasileira, entendeu? Ele sabe que na minha primeira língua não é essa. Então, meu inglês era intermediário, mas eu ficava treinando, assim, né? Via muito. Antes de ficava tentando gravar algumas coisas escritas, eu botava algumas coisas no Google, botava para ouvir, para ver como ficava a pronúncia, para eu falar certinho. Fazia, às vezes, até um roteirinho antes de falar com ele, fazia um mini roteiro das prováveis perguntas que ele poderia ter comigo, as prováveis respostas, então eu me sentia mais segura para falar com ele depois disso. Que legal. Tamires, quais foram as skills? Quais skills ele vai te ajudar a melhorar? Você falou que ele vai ajudar você em algumas coisas. O que é isso daí? Isso daí vai ser aula, vai ser exercício, vídeo aula? Então, as skills, a gente sabe que no MIT eles têm junto com o Harvard, né? O EDX tem vários cursos. Então, as skills que ele vai melhorar comigo são junto com trabalhos que ele vai passar, além do trabalho que eu faço parte agora. Faço parte de um para coletar dados de pequenas empresas. Aqui no momento eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu preciso coletar dados de empresas daqui e analisar esses dados. Então, ele vai melhorar minhas skills na parte da analítica mesmo, na parte de gestão, na parte de logística. Então, através desses cursos, ele me indica cursos lá dentro mesmo deles, para eu poder conseguir fazer. Ele falou que eu não preciso nem pagar para ter certificado, nem nada. Ele só quer o meu conhecimento mesmo nos cursos. Ele não quer meu certificado. E que eu aplique nos trabalhos que ele me passar, entendeu? Sempre, galerinha. É isso, as sempre skills são essas. Sempre o conhecimento, galera. Esquece esse negócio de certificado. Esquece. Uma folha de papel serve para muito pouco. Foca aqui, ó. Esse é o segredo. A interdisciplinaridade está super presente no Summer Job. Na maioria dos Summer Jobs tem isso daí, tá, galera? E essa é a grande ideia. Você pega diversos pontos da sua faculdade, mestrado, doutorado, do momento que você está estudando, e isso vira um projeto. E aí a gente vai para a prática, né? É algo que a gente acaba não tendo tanto acesso no Brasil. Inclusive você, qual que é a tua opinião, Bruna? Você já fez algumas pesquisas no Brasil e tal. O que tu está fazendo agora? O que tu sente que é diferente do que rolaria se fosse no Brasil, por exemplo? Tudo. É praticamente tudo diferente. A gente não deixa só na escrita, né? Não deixa só nas aulas, a gente leva para a prática. Eles fizeram treinamentos comigo online para como poderia abordar uma empresa, abordar até uma pessoa, um gerente, né, de uma indústria que eu vá para fazer, como poderia apresentar um plano para eles. Então, eles me ensinam muita prática, entendeu? Vai muito além. Aqui pelo menos na minha faculdade, a gente não tem tanta prática, assim, tem muita teoria. Então, acho que a maior diferença que eu senti foi essa realmente da prática. Sair, tentar e explorar. E ele não dá nada de mão beijada. Ele, na verdade, ele dá até coisas erradas para você identificar as certas e trocar. Então, é bem legal. Que interessante. E a atenção, né? Acho que a atenção que eu tenho dele eu nunca tive aqui. Então, parece até meio doido, né? Uma pessoa tão atarefada dessa ser tão atenciosa, entendeu? É surreal isso. Não, e é interessante, porque eu sinto que quanto mais a gente planta, mais a gente colhe. E aí a gente percebe por que esse cara está no MIT e por que aquele outro pesquisador que tem um rei na barriga e trata todo mundo mal está no Brasil ali e não consegue se desenvolver na carreira, né? Para mim faz todo sentido, por isso que ele está lá. Porque o cara é bom, ele trata todo mundo bem. Eles são muito humildes, assim, todas as pessoas que eu conversei de lá, né, agora a gente faz as conferências, né, e eu consigo conhecer outras pessoas do mundo todo. Todos eles são muito humildes e muito, querem sempre te ajudar, sabe, estão sempre preparados para te ajudar, para te dar uma palavra, para ensinar. Nossa, eu tô aprendendo, acho que é a melhor experiência da minha vida, maior.
Muito bom. Comigo foi a mesma coisa, galerinha. E a galera se tornou tipo uma segunda família para mim, principalmente quando eu fui para MIT. A galera me levou. Eu não tinha passeado até aquele momento nos Estados Unidos, né? Porque eu fui graduação sanduíche, depois fui para MIT no Summer Job e eu não tinha grana. Então até aquele momento eu nunca tinha passeado. E a primeira vez que eu comecei a curtir os Estados Unidos foi com a galera do laboratório, foi com o meu chefe do laboratório que me levou, que me ensinou a como que é? A velejar. Era um barquinho pequenininho, então ele me ensinou a velejar, a gente velejou em Boston e tal. Então, a maioria das boas experiências que eu tive foi com a galera do laboratório, foram com os meus chefes, que inclusive até hoje mandam mensagem: ô, Matheus, tá tudo bem? E é um relacionamento que a gente constrói assim, que eu tenho certeza que se fosse no Brasil nunca teria conquistado também. Concordo 100% com o que tu falou. Não teria. E você vê profissionais, entendeu? Eles são, pelo menos assim, o professor que eu converso, ele é extremamente profissional. Ele é muito legal, assim, tudo mais, mas ele é muito profissional. O tempo inteiro ele é centrado, sabe? Você vê a diferença. Sei lá, é muito único isso. É muito doido. É verdade. Até a parte pessoal é profissional, né? Tipo, a galera consegue ser muito. Eu gosto deles, eu gosto desse. Separar bem. Todo mundo tem que passar por isso, galera. Para mim, todo mundo tem que passar por isso. Mariana, muito incrível sua história. Mas como que estão indo as coisas nessa quarentena, conciliando os estudos mais as tarefas do MIT? Então, a minha faculdade está tudo online, né? Então está sendo até mais tranquilo. Mas a tarefa do MIT, agora, como eu falei, eles adiaram para o final do ano, para o spring, né? Para a nossa primavera, que é o outono deles. Então foi meio que adiada essa coleta de dados que a gente faz. Mas aí eu só fico, por enquanto, fazendo os cursos que ele mandou fazer, que eu quero chegar já no outono junto novamente com ele, já com as minhas skills bem trabalhadas para poder conversar bastante com ele e continuar a coleta de dados, que é a fase que a gente está nesse projeto. Entendeu? Muito bom, muito bom. Galerinha, eu tenho mais duas perguntas aqui. Uma é bem pessoal, se você não quiser responder essa, não precisa, tá, Bruna? Essa é bem pessoal. Qual a universidade que você faz no Rio de Janeiro? Se você não quiser, não precisa responder essa. Qual faculdade que eu faço? Eu não É. entendi. Qual faculdade? Então, gente, é outra coisa que eu queria também. Eu achava porque de eu fazer uma faculdade que não é tão renomada, eu ir também. Mas eu faço Estácio, e ninguém pode nem falar, Estácio e tudo mais, é uma faculdade privada, e o professor falou que eu poderia conectar a minha faculdade com o MIT se eu quisesse. Olha que maneiro. Não, é isso aí. Nossa, é muito bom. Adorei, adorei. Qual foi a sua primeira impressão quando você teve aula com ele, quando você conversou, quando ele começou a te ensinar? Minha primeira impressão era que o desafio, né? Ele sempre me deixou muito à vontade, muito tranquila, sempre fiquei muito nervosa. Mas na hora que a gente começava a conversar, ele sempre me deixou muito à vontade. Ele fazia as perguntas, algumas técnicas, outras nem tanto. Ele queria saber até onde ia meu conhecimento e apontava onde eu precisava aprender mais. Você precisa aprender mais isso, essa tal skill você precisa melhorar. Você faz esse curso aqui, entendeu? Faz isso daqui. Não. Ele sempre apontava o que eu precisava melhorar e falava não muito bem nessa área e tal, elogiava. Minhas impressões foram que era um desafio para mim, que era algo totalmente novo, mas sempre foi ótimas impressões, nunca tive nenhuma impressão ruim dele, pelo contrário. Muito bom. Galerinha, assim finalizamos com a Bruna. Bruna, muito obrigado por tirar esse tempinho para falar com a gente, viu? A ideia era ficar 20 a 30 minutinhos com cada uma, mas com a Bruna, a gente foi um processo mais longo, então ela precisou contar um pouquinho mais de história aqui para a gente entender. Mas muito obrigado, viu? Tenho certeza que a galera está super inspirada, tanto com a sua história quanto com a história da Helena aqui, viu? Com certeza, eu que agradeço. Não desistam, gente, não é impossível, não é fácil, mas também não é impossível, algo alcançável. Sim, você consegue, independente de onde você esteja, independente do que você estude. Busque, você vai alcançar. A mentoria dá o passo a passo certinho. Eu segui certinho o passo a passo dele, consegui alcançar, então vocês também conseguem, tenho certeza. Confio em vocês. Matheus, muito obrigada pela atenção, muito obrigada por tudo sempre. Você é uma pessoa muito inspiradora para mim, muito, muito mesmo. E eu falo de coração, muito obrigada, tá bom?
Tamo junto. Muito obrigado, Bruna. Tchau, tchau. Galerinha, vou continuar aqui. Caso algum de vocês tenha alguma pergunta sobre summer jobs, estágios, winter jobs, alguma coisa relacionada que eu ainda não ensinei, que de repente você viu na aula, ficou com dúvida, ou de repente você viu a história das meninas e gostaria de perguntar alguma coisa extra que de repente a gente não ensinou, manda ver, tá bom? Se a gente já ensinou na plataforma, daí eu vou passar a sua pergunta, até porque você vai aprender nas nossas aulas. Mas estou à disposição. Do contrário, se não tiverem mais nenhuma dúvida, eu vou fechar a nossa mentoria de hoje e aí volto para vocês amanhã, 19 horas, com o nosso convidado, CEO da maior recrutadora, maior recursos humanos do mundo. Só gente maneira vindo aí conversar com a gente. Muito maneiro, né? Bruna e Helena arrebentaram. Bruna e Helena arrebentaram. E eu trouxe elas, mas não são só elas, tá, galerinha? Tem uma galera da mentoria que passa em top faculdades, tá? Que passam em Harvard, que passam em MIT, passam... Mas as duas tiveram uma história diferente da história convencional que vocês já conhecem. Por isso que eu achei interessante. Você vai fazer... Eu tô sem nenhum convidado de Summer Job profissional, Mário. Mas na plataforma, se não tem, em breve vai ter algumas aulas mais passo a passo do Summer Job profissional. Eu acho que já tem. Eu lembro que eu criei um módulo de 1 a 5 aulas, não era muita coisa também não, mas eu estava na prática com aplicar. Mas de mentorado, provavelmente não. Eu acho que não vai dar tempo. Mas o processo é exatamente o mesmo. Lugares que é aconselhado fazer summer job, em qualquer lugar do mundo, onde você quiser. Depois que o cara te aceitou, depois que o professor gostou de você e achou maneiro, aí você fala, né? Aí você começa a conversar sobre isso. Quanto que ele vai poder te dar de bolsa, etc. Mas geralmente depois da segunda conversa. A primeira conversa, geralmente o primeiro e-mail, o professor fala, nossa, gostei de você e tal, vamos conversar. Pode gerar uma entrevista por vídeo ou pode ser só uma conversa por e-mail. Quando o professor fala, gostei, quero você aqui, aí você começa a falar sobre isso, caso ele não fale. Geralmente o próprio professor fala. Traz ela mais vezes, a Bruna é muito boa. Como que eu faço para descobrir os professores e pesquisas? Tem várias aulas na nossa plataforma que ensinam passo a passo. Depois dá uma revisada lá, Babi. Tem algumas aulas, inclusive com a Ana, é verdade. A Ana fez algumas aulas também sobre. Nossa mentora Ana. Sim, sempre que há uma recomendação é importante. Recomendações fazem muita diferença. Por isso que a galera faz Summer Job, para conseguir uma recomendação depois. Por isso que a Bruna tá lá. Ela tá ralando pra caramba, mas em algum momento esse professor vai recomendar ela para um mestrado, para alguma pesquisa, e tudo isso ajuda demais. Vou pular as perguntas que a gente já responde na plataforma, tá, galerinha? Que a gente tem aula, inclusive, além muito mais cheias, completas, do que uma explicação de 2 minutinhos, de 2 minutos que eu daria aqui, tá? Então, eu vou pular até para a gente ganhar tempo. Estudem, galera, estudem, façam as aulas, tá? Se eu pulei a sua pergunta, não é por maldade, é porque eu já ensinei isso na nossa plataforma. Tá no módulo básico intermediário. Depois de 15 dias, se a pessoa ficou 15 dias sem te mandar mensagem, aí você manda uma mensagem de retorno. Olá, professor, recebi o último e-mail? Não esqueci, está me devendo tal coisa. Vale a pena você mandar para os dois. Pode mandar para o professor, pode mandar para o diretor, o que tiver mais correlação ali com o que tu está fazendo. Tamo junto. Existem menos oportunidades. A grande questão do summer job e winter job, summer, né? Junho, julho, agosto, e winter, dezembro, janeiro e fevereiro, é porque casa com as férias do Brasil. Por isso que muita gente que estuda faz nesses períodos. Mas se você não estuda, já finalizou a faculdade, ou vai fazer alguma coisa online, igual a galera está fazendo, pode aplicar o ano inteiro, no fall, no winter,
no summer, no spring, sem nenhum problema. Essa semana não, a gente focou bastante no acadêmico na semana passada. Essa semana a gente vai focar bastante no profissional, galera. Esse foi o caso da Bruna. Esse foi exatamente o caso da Bruna e por isso que eu trouxe ela aqui. Porque ela passou num summer job que era exclusivo para a galera do MIT e pessoas, né, próximas, faculdades parceiras. E ela passou. Foi mais complexo? Foi, mas ela passou. Então, isso não inibe. Isso não inibe. Inclusive, eu passei em summer jobs também em diversas empresas, né? Por exemplo, NASA. NASA é só exclusivo nos Estados Unidos, né? Exclusivo para americanos. E eu consegui passar no programa correlacionado. Então, eles podem fazer exceção dependendo do seu perfil e de como você se desenvolve ali. Mas lembre-se que é um estágio, né? E assim como qualquer estágio, vai haver uma entrevista, a galera tem que gostar bastante de você. A Bruna aí. Obrigado, Bruna. Se o professor gosta de mim e me oferece um mestrado, preciso fazer as provas? Com certeza absoluta. Você tem que preencher o mesmo... você tem que preencher os requisitos, no mínimo os requisitos, tá bom? Galerinha, então é isso. Ótima semana para vocês. Amanhã estou de volta aqui para conversar para a nossa próxima mentoria aqui da quarentena. Sucesso, um grande abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto. Valeu.